Olá, líder Habitudes, tudo bem com você? Fernando aqui para o nosso último vídeo deste módulo. Bom, antes de mais nada, quero dizer para você que se você é aluno, esse vídeo não é para você. Esse vídeo aqui é para quem vai ministrar essa lição, onde nós vamos aqui tentar ganhar um pouquinho mais de profundidade nessa temática, se inspirando e também comentando algumas coisas sobre a lição, tá bom? Então, se você caiu aqui de paraquedas, tentando achar a lição de reposição, esse vídeo não é para você, tá? Mas se você é líder, vai ministrar essa lição, eu quero sentar aqui e compartilhar algumas coisas que o Senhor tem falado no meu coração, sempre falou, né? E continua falando a respeito dessa lição, tá? Antes de mais nada, pega sua apostila. Eu espero que você tenha feito essa lição e que aqui a gente vá para um lugar um pouco mais de profundidade. Estamos com a luz meio variando aqui. Eu tô com duas lâmpadas ligadas e a luz do sol. Mas, não sei, deixa eu inclusive desligar uma aqui, peraí. Isso é intimidade. Intimidade é um problema, tá vendo? Ó, isso aqui ficou escuro, né? Mas acho que dá pra vocês me verem. Mas vamos lá. Motorista versus passageiro. A última lição. Antes de mais nada, né? Eu espero que você chegue com muita alegria para ministrar essa lição, com um misto de sentimentos. Um sentimento de, meu Deus, está acabando. E que saudade. E uau, está acabando. Chegamos até aqui, fomos fiel e conseguimos terminar. Antes de mais nada, temos sim uma tarefinha para corrigir sobre as promessas, né? Quem não é fiel no pouco não pode ser, não consegue ser fiel no muito. Então, eu gosto sempre de dizer isso, mas quais foram as promessas que ele relembraram? Quem conseguiu cumprir algumas das promessas, né? Colocou aí e fez de fato o que tinha prometido. É sempre importante a gente trazer isso para que a gente reveja se estamos cumprindo a nossa palavra e vivendo os nossos compromissos ou não, tá? Bom, então vamos lá. Opa, peraí, tem uma água com gás geladinha aqui. Eu tô tomando uma água quente, velho. Aí não, né, Fernanda? Intimidade é um problema. Mas vamos lá. Vamos para nossa lição. Eu já vou começar com um princípio. Quando a vida se torna difícil, as pessoas costumam culpar alguém por seus problemas. Ah, com certeza, tá? Quando as coisas dão errado, quando não tá dando certo, nós sempre queremos responsabilizar os outros, nós sempre queremos achar culpados, achar quem é que está causando algo em nós, né? Nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, seja dificuldade financeira, a gente quer acusar o governo, se a gente não consegue ter alguma coisa, a gente sempre quer acusar alguém, os nossos pais, o marido, a esposa, os filhos, né? Porque eu não consegui alcançar aquela oportunidade, a gente sempre quer culpar alguém, tá? Agem como passageiros. Então, as pessoas comuns, elas costumam culpar alguém por seus problemas. E isso é uma atitude de um passageiro. Agora a lição vai dizer assim, ó. O líder, por sua vez, ele entende que é um motorista e que é responsável por suas atitudes e pelo rumo da sua vida. Se eu tenho um problema na minha vida, se eu tenho uma dificuldade, quem é o responsável por estar daquela forma? Eu sou o responsável. Essa lição vai falar para nós sobre responsabilidade. Para onde a nossa vida está indo? As nossas escolhas estão ditando para onde a nossa vida está indo. E isso é uma responsabilidade nossa. Você chegou até aqui, você tem o que você tem, você não tem o que você não tem. O seu desenvolvimento espiritual, né? Se você é uma pessoa entendida da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo ou não, são as suas escolhas. Pare de tentar olhar e culpar as circunstâncias, as adversidades ou as oportunidades. Porque tem gente que tem a mesma quantidade de tempo que você, que trabalha a mesma quantidade de hora, que faz as mesmas coisas que você, que tem a mesma quantidade de filhos e não vive como você. Então, nós não podemos ficar responsabilizando as coisas, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Porque quando nós fazemos isso, nós temos uma oportunidade de mudar. Nós temos uma oportunidade de fazer diferente. Quando a gente entende que quem dirige a nossa vida somos nós temos a liberdade de fazer escolhas. Eu não gosto de ter essa liberdade, porque eu não sei fazer escolhas. Mas Cristo me salvou e Ele se tornou o Senhor da minha vida. Então agora eu não preciso mais fazer as escolhas, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Mas eu escolhi fazer isso. E todas as vezes que eu não me submeto, eu erro, eu falho, dá errado. Então, eu preciso assumir a minha responsabilidade diante disso.
também, tá? E eu quero que você pense sobre isso. Eu não quero que você olhe para sua vida e pense assim, já sou um motorista. Não, eu quero que você olhe para sua vida e veja onde você ainda não está assumindo a sua responsabilidade. Porque tem alguma área que isso está acontecendo e você vai precisar rever isso, você vai precisar parar de culpar, você vai ter que se responsabilizar, né? Você está sendo negligente, você não está sendo comprometido, o que você está fazendo, tá? Aqui nós temos algumas coisas nessa lição. Ela não é uma lição muito extensa, ela não é muito grande em debater, mas ela traz algumas coisas interessantes, né? Que ela vai explicar a primeira vez que a gente vai dirigir, né? A gente vai passar de passageiro para motorista, a gente entende o quanto a nossa responsabilidade muda. Toda vez que eu vou dirigir com alguém no carro, normalmente eu prefiro não dirigir, porque eu fico preocupada, porque normalmente eu só ando sozinha. Então eu ando de um jeito que se tiver alguma coisa, se eu tiver que frear ou não e tudo, é meio brusco, porque eu tô dirigindo só pra mim, então eu tô vendo o que tá acontecendo. Meu cérebro já sabe o que vai acontecer. Mas quando tem um passageiro é diferente, e eu não sou acostumada a dirigir com passageiros, né? Então eu falo que é sempre um pouco desconfortável, mas o motorista, ele entende que ele tem uma responsabilidade, ele entende que ele não pode fazer algumas coisas, mas hoje em dia a gente às vezes quer dirigir e ficar mexendo no som, a gente quer dirigir e responder uma mensagem do celular, não podemos. Não podemos, nós temos uma responsabilidade. E na vida é assim, né? A vida é assim, né? Quando nós somos motoristas, nós temos essa questão da responsabilidade. Não vai mais ser do mesmo jeito. E como nós vamos conduzir essa responsabilidade? Com rigidez ou com alegria? Isso vai mudar completamente a perspectiva da nossa vida. A forma como nós estamos dirigindo a nossa vida vai fazer diferença. Então, nós não precisamos culpar. Aqui na página 49, no finalzinho, tem exemplo, né? Se ao menos eu pudesse, se meus pais, se isso, se aquilo. A gente tem sempre esse e se na nossa mente, né? Mas quem fica dessa forma fica se vitimizando. E nós não somos uma vítima, nós somos um sobrevivente. Nós somos uma testemunha de fatos. Nós não somos vítimas dos fatos. Nós vivemos, nós estávamos lá, mas nós testemunhamos daquilo que aconteceu. Ele vai dizer assim, ó, na página 50. O indivíduo que não assume responsabilidade por seus atos se torna uma vítima sem controle algum sobre a sua atitude ou destino final. Passa a vida sendo passageiro. O bom líder, por sua vez, não cai nessa mentalidade de vítima. O vitimismo é uma mentalidade. Não é que ele negue a realidade. Ele sabe que algumas coisas na vida de fato dão errado. No entanto, cara, a gente precisa entender isso. Presta atenção. Tem um monte de problema, tem um monte de circunstância, nós estamos colocando... São essas pessoas que estão causando isso aqui na minha vida. É o meu pai e minha mãe que estão causando esse problema aqui na minha vida, é os meus liderados de atitudes, é não sei o quê, porque essas pessoas não entendem, essas pessoas não compreendem, sempre são os outros. Não. Existe uma parte que é responsabilidade sua. As suas atitudes precisam mudar, o seu comportamento precisa mudar, a sua forma precisa mudar. Sempre parta desse pressuposto. Você não é vítima da situação. Você conduz as coisas para onde você quer ir. E se você não está conseguindo fazer isso, é porque as suas atitudes talvez não estejam boas. Aprende a assumir a sua responsabilidade. Aprenda a assumir a sua responsabilidade. Gente, esse pensamento vitimista, ele é sutil. Ele surge de coisas que a gente não percebe. Esses dias eu tava com esse pensamento. Falei, opa, peraí. Não posso culpar os outros por isso. Eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida. Ele é sutil e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque para algumas pessoas realmente já se tornou um estilo de vida. E isso é o que a lição também quer combater. Mas, mesmo que não seja um estilo de vida, por várias vezes, nós podemos estar caindo nessa mentalidade, tá? Então, a gente precisa entender isso em tudo que nós formos fazer na nossa vida. Na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que nós trabalhamos, como está sendo o comportamento, o que está acontecendo, nas coisas da igreja que nós estamos inseridos. Nós temos a tendência, vou culpar o líder, vou culpar não sei o quê. A gente precisa entender isso, os liderados. Se eu sou líder, eu culpo os liderados. Se eu sou liderado, eu culpo o líder. Nunca a responsabilidade é minha. Minha célula não multiplica porque eu não tenho apoio, porque eu não tenho isso, porque eu não... A gente já viu isso acontecer várias vezes. Então, cuidado com essa mentalidade.
Eu sei que nem tudo é responsabilidade nossa. Por um tempo, eu achava que tudo era culpa minha. Tudo, absolutamente tudo. Uma pessoa falou pra mim, olha, não é tão assim, né, também. Existem algumas coisas que realmente você não controla, né? Mas a maioria das coisas são responsabilidade nossa. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, tá bom? Então, como é que a gente vai passar, né, e se tornar motorista da nossa vida? Aqui a lição ela vai sugerir 3 coisas, tá? Atitude positiva, o seu pensamento e perspectiva sobre a vida, então você vai precisar entender isso, qual é a minha forma de viver. E, cara, essa atitude positiva, eu era contra ela um pouco. Mas aí, dos tempos pra cá, a minha mentora tem muita essa mentalidade positiva. Ela gosta de olhar e pensar, ela não nega, inclusive ela fala o que tá acontecendo, né? Ela fala assim, olha, a circunstância é ruim, tem esse problema, tem isso. Nossa, eu fui ligar a luz aqui, peraí, gente. Mas, peraí. Deixa eu ver se eu vou ficar mais clara aqui. Acho que não resolveu, foi a nada, mas tudo bem. Mas, apesar dessa atitude positiva dela, ela não nega a realidade, mas ela olha com bons olhos. E isso é muito importante, tá? A gente ter uma visão clara, mas não ficar olhando só para a circunstância. Não, porque olha isso. Olha, porque... Peraí, o que eu posso fazer nesse momento? Como é que eu posso lidar com isso? Eu vou presumir o melhor dos outros e vou fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, eu tenho chance disso acontecer? Tem, então eu vou fazer. Então, essa atitude positiva não é good vibes. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Não. Mas é ter olhos com clareza da minha responsabilidade. E dentro da minha responsabilidade eu vou fazer o que eu preciso fazer, tá? Mas também tem a firmeza persistente, que é a perseverança em resposta a situações difíceis. Nós precisamos permanecer. É sobre permanecer. É sobre estar comprometido, não vazar fora a hora que dá ruim. Então eu tô ali, firme, perseverante, mesmo diante das dificuldades difíceis, tá? E uma mentalidade proposital, ou seja, eu vou ser intencional, a flexibilidade que demonstra por estar claramente focado na conduta do futuro. Eu sou intencional naquilo que eu tô fazendo, então eu preciso ser flexível, eu preciso estar adaptado ali, mas com um propósito definido. Eu tenho ideia de onde eu preciso chegar. Vai ter circunstância, vai ter coisas ali que são necessárias passar por elas, eu não posso ser... Mas dentro disso, sempre fluindo com a mentalidade, na intencionalidade daquilo que foi proposto, tá? Então é uma mentalidade proposital. Uma maleabilidade, não é uma mentalidade maleável. Ou seja, eu sou flexível de propósito, porque preciso deixar com que as coisas aconteçam ali por causa da minha intencionalidade. Eu sei pra onde eu tô indo. Cara, tô focado na conduta do futuro. Mas eu preciso dessa maleabilidade para chegar lá, tá? Aí, bem embaixo disso, tá escrito assim, ó, poucas coisas incomodam tanto os liderados quanto um líder que não se responsabiliza por suas ações. Meu, se responsabilize por aquilo que você faz. Depois tem uma história aqui do presidente, mas isso aqui é algo muito importante. Na sua casa, com os seus. Se você é um líder, se você é uma pessoa influente, peça desculpa. Assuma os seus erros. Gente, infelizmente é normal errar. O que não é normal? Assumir a responsabilidade. Hoje em dia não é normal, mas deveria. Assuma os seus erros, peça desculpa, não tenta ser perfeito não. Isso é feio e ninguém gosta, tá? Bom, tava escrito, por que que eu não... por que que eu esqueço das coisas que estão aqui? Bom, é o que eu acabei de falar, tá escrito aqui, tá bom? Então também tá na apostila, então qual que é a forma da gente, né? E muito legal aqui na questão que tá em outras palavras, o que eu disse, né? Passar de liderado a líder é não ser vítima. Assumir responsabilidade, que é eu peço desculpa, eu errei, me perdoa e eu te amo, tá? Eu errei, me perdoa e eu te amo. Eu errei, me perdoa, eu te amo. São as 3 palavrinhas mágicas da vida, tá? Da vida. Claro que esse eu te amo, ele não vai ser empregado de qualquer jeito, mas é deixar claro o sentimento que você tem pela pessoa. Então, às vezes, com um colega de trabalho, você não vai dizer eu te amo. Você vai dizer, olha, eu errei, você pode me perdoar, eu tenho consideração por você, eu respeito você, e aí você vai dizer aquilo que precisa ser dito, tá? E essa questão da atitude, determinação e flexibilidade, que é o que a gente falou aqui da apostila, que é essas 3 coisas. Então, nós falamos isso, tá? Assumindo nossa responsabilidade sem vitimismo. Cara, a cena desse filme é Rock Balboa.
é simplesmente maravilhosa. Essa cena passa em todo treinamento de tudo, qualquer coisa que você imaginar. Que é a cena que ele está com o filho dele, ele vai dizer pro filho dele que a vida não é sobre o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. Que só covardes se rendem ao que as pessoas pensam, que só covardes se rendem ao que está acontecendo. O mundo a todo tempo vai tentar nos colocar de joelho e dizer que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas não é sobre o quanto a gente bate, mas sim o quanto a gente aguenta apanhar, o quanto a gente é resiliente, a gente é determinada, a gente é insistente. A gente precisa fazer as coisas, a gente precisa assumir a responsabilidade e parar de deixar, não, é a minha responsabilidade, é o que eu quero fazer, vai lá e faça. Entende? Claro que submissos à vontade de Deus, mas sem ficar responsabilizando os outros. Gente, a gente tudo responsabiliza os outros. Nada é responsabilidade nossa. Nada tá dando errado por nossa culpa. Sempre é os outros. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Tá? Então isso aqui é muito sério. É uma cena maravilhosa. Eu amo ela muito. Mas não dá pra assistir aqui porque dá direitos autorais, tá? Por que tantas pessoas recusam-se a crescer e assumir responsabilidade por suas atitudes, seus atos e seu futuro? Eu tô bebendo muita água no meio do vídeo porque eu estou desidratada por conta do calor. Desidratada não, né? Mas estou quase, porque desidratada é uma palavra forte, né? Mas assim, eu acabo tendo não bebendo, consegui beber muita água de uma vez, então eu tenho mais dificuldade de beber água por conta da cirurgia, enfim, eu não vou entrar em detalhes sem vitimismo aqui. Eu tô bebendo muita água no meio do vídeo, porque eu preciso beber água, eu preciso ter responsabilidade. Então você vai ficar vendo eu beber água, tá bom? É o seguinte, por que a gente tem dificuldade? Porque é mais fácil culpar os outros. É mais fácil arrumar um jeito de dizer pra você, olha, eu tenho que beber água, porque beber água é bom. Na verdade é porque eu não fiz o que precisava fazer, então a culpa é minha de eu estar tendo que beber água no meio do vídeo. Eu preciso assumir minha responsabilidade, tá? Mas, o que acontece aqui? Qual é a nossa primeira atitude? Dar uma desculpa. Explicar o porquê eu não estou fazendo. O nosso cérebro é treinado para isso, né? E muitas vezes é isso que a gente faz. Por quê? Porque as desculpas são aceitas. Mas a gente, quando cresce, a gente não tem mais para quem dar desculpas. A gente não tem mais como dizer, olha, eu não fiz por causa disso. Olha, se eu sou o líder, não tem ninguém acima de mim, como é que eu vou arrumar algo para culpar? Quando a gente tem maturidade, a gente se torna independente, tá? Tô falando aqui dentro da vida humana, não tô falando que a gente vai ser independente das pessoas porque eu não quero isso, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Além de raciocínio aqui. A gente vai ter que assumir, não vai ter desculpa. A gente vai ter que fazer ponto. Não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir, não tem a quem culpar. É você e você mesmo. E a gente não quer isso. A gente quer ter aquele lugar de, como dizer, eu não fiz isso por causa disso. Ninguém quer falar, eu não fiz isso porque eu sou um preguiçoso, um sem vergonha, que não faz o que precisa fazer. Entende? Não, mas é porque a minha condição me faz não ter condição de fazer isso. A minha situação é porque você tem que entender. Não tem que entender nada. Assume a sua responsabilidade. A gente não quer. A gente não quer porque dói. A gente não quer porque aí a gente vai ter que admitir que a gente fracassou. E a gente não quer isso. A gente não quer isso. A gente tem 1000 desculpas para 1000 coisas. Mas o simples fato é que nós não assumimos as nossas responsabilidades. Nós não fazemos isso, porque assumir responsabilidade dói e dá trabalho. É difícil. Por quê? Porque o rumo da nossa vida vai ser culpa só nossa. E aí quem quer assumir esse BO? Quem quer assumir esse BO? Então a gente precisa pensar sobre isso, tá? Eu sei que eu falei algumas outras coisas aqui, mas é porque eu tô conversando com vocês diretamente. Talvez com os alunos vocês vão, né, trazer algumas outras coisas mais simples, mas acho que vale a pena. Próximo filme é Matrix. Qual é a cena? É a cena que ele vai escolher pílula. Pílula azul ou vermelha? Você vai acordar para a realidade, assumir as suas responsabilidades, ou seja, ele vai acordar da Matrix. E aí ele vai ter que lutar, ele vai assumir a responsabilidade para a vida dele. Ou ele vai continuar sendo controlado. Porque ser passageiro é isso. Quem dirige sua vida, quem faz é os outros. Então o rumo da sua vida, por mais que você tenha escolhido, você deixou que os outros te guiem. Ou você vai assumir a responsabilidade e vai para onde você quer ir. O que você vai fazer? Diante dessa lição, nós temos uma escolha de continuar vivendo como nós estamos ou assumir a nossa responsabilidade. Então, esse filme traz essa cena, ele tá em inglês,
tá? Tem várias questões ali, tem que prestar bastante atenção, mas é interessante. Próximo vídeo não é um filme. É um vídeo meio coach, tá? Por que esse vídeo tá aqui? Porque ele vai trazer ele vai fazer um resumão e algumas coisas importantes. A primeira coisa que ele começa dizendo é sobre hábitos. E ele vai explicar um pouco como é que hábitos funcionam, né? Todo hábito, a melhor forma de você fazer ele funcionar é por recompensa. Então você foca na recompensa, no benefício que aquele hábito te traz, mas você também consegue fazer isso de maneira pensada. Então, por exemplo, eu preciso muito fazer uma coisa e eu amo mexer no celular no Instagram. Aí eu vou lá e faço assim, ó, assim que eu terminar de fazer essa coisa, eu vou ter 10 minutos no Instagram. E aí você vai lá e dá dopamina pro seu cérebro através do Instagram. Se você realmente fizer isso, aquela coisa que você fez antes, o seu cérebro vai querer fazer ela. Porque toda vez que ele faz, ele recebe uma recompensa. E aí ele faz aquilo se tornar um hábito muito mais fácil, muito mais prático, muito mais direto, tá? Então, ele vai explicar isso de uma forma muito mais clara e enfim, por partes. Mas ele vai falar, foca na recompensa, foca, né, naquilo que o hábito te traz. E aí ele vai explicar um pouco. A explicação que ele traz, se eu não me engano, tá no livro Hábitos Atômicos. Mas enfim. E aí ele vai começar a falar sobre a vida, né? Que a nossa vida é como um motorista e um passageiro, que a gente tem que guiar a nossa vida através das nossas atitudes, através dos nossos hábitos, né? Então, o rumo da nossa vida vai de acordo com isso. Vai de acordo com aquilo que nós escolhemos. E aí uma coisa muito interessante que ele diz é que a gente não controla quase nada no mundo, mas a gente controla os nossos hábitos. Então a gente precisa pensar sobre isso. O que eu estou fazendo? Porque a gente quer controlar o que a gente não controla. Então eu quero controlar os outros, eu quero controlar as variáveis, eu quero controlar meu marido, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe. Eu quero controlar o que eu não controlo, mas eu não me controlo. Eu não faço o básico. Hoje eu vi um vídeo que é muito legal, o cara fala assim, ó, faz o óbvio, faz o básico. Bebe água, come salada, dorme certo e lê um pouco todo dia. Trabalha direitinho. Se você fizer isso todo santo dia, vai dar certo. Eu não tô dizendo pra você fazer exatamente isso, mas eu fiquei pensando naquilo. A palavra de Deus e tudo que Deus traz pra nós, não tem nada de... Ora e lê a Bíblia todo dia. Faz o básico. Nós queremos revolucionar o mundo, mas nós não fazemos o básico. É aquele lance, eu quero mudar o mundo, mas não coloco o lixo pra fora, eu não lavo a louça. Não funciona. Não funciona. Porque eu preciso assumir a responsabilidade, fazer as pequenas coisas, eu preciso ser fiel no pouco para que eu seja colocado sobre o muito, porque quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Se você não cuida dos seus hábitos, não faz o básico, você não vai fazer coisas extraordinárias. Deus pode te usar, Deus pode te capacitar, Ele pode, e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Mas deixa eu te falar de verdade sobre o que nós estamos falando aqui, sobre essa questão de viver os hábitos da nossa vida. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Nós precisamos fazer o mínimo. Nós precisamos fazer o mínimo. Eu não estou exigindo o máximo, é o mínimo. E a gente não está fazendo. E a gente precisa assumir isso. Que as coisas que não estão acontecendo na nossa vida é porque a gente não assume a nossa responsabilidade. A gente não faz o que precisa ser feito. O ano está acabando. A tarefa era sobre a gente rever as promessas que a gente fez. Que promessas você fez que você não cumpriu? Você não conseguiu nem cumprir a sua própria palavra? Que responsabilidade é essa? Né? O que você está fazendo? Assuma a sua responsabilidade. A última frase da lição é: este é o desafio que eu lhe faço para o resto da vida. E aí eles estão falando sobre um presidente que pediu desculpa, que assumiu a responsabilidade pelos seus erros. Faça isso. Reconheça. E mude. Eu falo para as pessoas que às vezes a gente quer orar e chegar para Deus igual se a gente fosse super. Então por que você está orando? Deus veio para os doentes. A gente precisa reconhecer e assumir a nossa responsabilidade. Deus, eu não consigo, eu não sei, eu não estou dando conta. Eu quero mais de Deus. Ora mais, lê mais a Bíblia. Faz o básico. Assume os seus BO. Para de terceirizar. Para de achar que é tudo sobre os outros. É sobre você. É sobre você e o que você está fazendo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Tá? Deixa eu passar aqui para frente. Bem legal esse vídeo, assista ele. Temos um consultando a Bíblia sobre
Havia um homem que tinha 2 filhos. E ele vai falar pro primeiro e pra vinha. Ele disse, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Chegou pro segundo, falou a mesma coisa. Ele disse, sim, senhor, mas não foi. Qual fez a vontade do pai? Os discípulos estão respondendo isso aqui, tá? Os discípulos disseram primeiro. E ele falou, digo-lhes a verdade, os publicanos e a prostituta estão entrando antes de vocês no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na nossa vida. É deixar que Deus governe, que Deus guie a nossa vida. A responsabilidade é nossa de nos submeter a isso. E qual é a nossa responsabilidade desse texto? Fazer o que o Pai mandou. Fazer a vontade do Pai. Se nós não nos submetemos à vontade do Pai, a gente pode dizer, sim, senhor, a gente pode vir aqui, a gente pode estudar, a gente pode fazer, mas se a gente não assumir a responsabilidade de verdadeiramente viver o que Ele mandou, vai parecer que a gente está vivendo no reino dos céus, mas a gente não está. Isso é sério. Isso é sério. Porque o publicano e a prostituta, que eram, entre aspas, os pecados mais escandalosos da época, estavam entrando primeiro que os discípulos de Jesus no reino dos céus. Sabe por quê? Porque eles assumiam a responsabilidade deles, eles se entregavam, eles se rendiam e faziam aquilo que ele mandava. Eles obedeciam. Sabe por que a sua vida não está tendo rumo? Porque você não faz o que precisa ser feito. Então a gente precisa olhar para isso, tá? E aí tem perguntas de qual era a diferença dos 2 filhos, os 2 fizeram uma coisa e fizeram outra. O que fez a diferença, né, foi a mudança de arrependimento para fazer a vontade do Pai. Ele não queria, mas ele fez. Ele mudou de ideia, tá? E aí vai ter algumas coisas que é um pouco difícil. Essa terceira pergunta, eu sempre não entendo ela muito bem, mas ela tá aqui, tá? E aí nós vamos para a reflexão pessoal, que traz uma coisa muito interessante, que é sobre a Grande Muralha da China. A China construiu uma muralha impenetrável. Você não passaria se você tentasse romper uma muralha. Mas qual que é a questão? Se você entrasse pelas portas normais, você entrava. E é assim que os inimigos entraram na China, subornando os guardas. E aí a gente precisa pensar nisso sobre o nosso caráter, sobre o nosso coração. Porque às vezes a gente está cuidando de muitas coisas, mas a gente não cuida das pequenas coisas. E é isso que está fazendo dar ruim. É o que eu disse para você, faz o óbvio, faz o básico, assume essa responsabilidade de fazer o mínimo. O mínimo, tá? E aí vai trazer aqui para nós pensarmos em qual área nós falhamos como motorista. Aonde a gente não tem assumido a nossa responsabilidade, aonde a gente tem deixado se levar pela circunstância. Então, às vezes a gente não ora, lê a Bíblia, mexe no celular, o que vai ver passou, não deu tempo, não sei o quê, e vai... O que você tá sendo passageiro? O que você não tá assumindo as suas responsabilidades, falando, isso aqui eu vou fazer, isso aqui é meu, é eu que tenho que fazer, tá? E que decisão você vai tomar para resolver isso? Temos uma tarefa, prática, na verdade, muito interessante. Quero incentivar vocês a incentivar a turma de vocês a fazerem essa tarefa juntos. Seja ajudar um asilo, seja ajudar um orfanato, seja se eles conhecem alguma campanha. No Dizoscópio a gente sabe que eles constroem algumas coisas, fazem algumas coisas, tem missionários. Mas a questão é, não deixem de fazer essa tarefa. O curso acabou, tá? Mas a gente vai de fato colocar em prática? A gente vai de fato viver a proposta? A gente vai fazer o que precisa ser feito? A gente vai assumir essa responsabilidade? Então é algo pra gente pensar também, tá? Essa lição ela é um pouco forte, mas ela é incrível nesse sentido da gente realmente assumir a nossa responsabilidade, ver onde a gente tá falhando. Eu sei que eu falei de algumas outras coisas aqui também, mas é porque você, líder, já fez essa lição. Você já pensou nas suas responsabilidades, você já reviu algumas coisas básicas, mas agora eu quero mesmo te incentivar aqui de uma forma um pouco diferente da proposta talvez principal, mas pensando até mesmo na questão da muralha aqui do final. Quais são as pequenas coisas que você não está fazendo? Que talvez mudem o rumo da sua vida. Assuma esse BO, assuma essa responsabilidade. Aonde você não está pedindo perdão, aonde você não está reconhecendo seus erros, aonde você está se colocando como uma vítima das circunstâncias. Pare disso e assuma a sua responsabilidade. Beleza? Eu espero que Deus te abençoe, te capacite, te use poderosamente nessa última aula. Foi muito bom estar com você até aqui. Eu espero que tenha sido uma bênção para você e eu acho que simplesmente vai ser incrível, tá? Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima.